projeto. Se pudesse ser assim, seria mais democrático, né? Se todos tivessem o mesmo dinheiro para fazer a campanha, seria mais democrático. Eu acho que a população se ressentiria muito de ter a verba pública destinada ao financiamento de uma campanha. Então, eu acho que vale a pena manter como está, porque como está, inclusive, é muito transparente, todo mundo que financia alguém e alguém que é financiado tem que prestar contas detalhadamente, de forma absolutamente aberta. O que eu sugiro é que, dentro das esferas partidárias, você tenha, para cada R$100 arrecadados, um percentual, digamos, de 20%, socializado, dividido entre os demais candidatos, para você ter mais oportunidades, mais equilíbrios. E limitar o valor a ser arrecadado por deputado, por candidato. Num estado maior, um pouco mais, num estado menor, um pouco menos. Isso foi uma sugestão para provocar um debate, para que nós encontrássemos uma metodologia que não ferisse mais o erário, mas ao mesmo tempo pudesse proporcionar uma disputa mais igual. A disputa mais igual produz um resultado mais democrático. Isso é um ponto. Acho que tem que mudar outras coisas também. Acho que o debate, a presença do debate dos candidatos majoritários tem que ser obrigatória para evitar quem está na frente não ir ao debate. O plano de governo agora já é uma obrigatoriedade, foi um avanço muito importante, porque quem de alguma forma frauda a vontade do eleitor, propôs e não cumpriu, disse que não ia aumentar tributo, ou não ia criar um tributo. E quando chega lá e faz exatamente o contrário, esse cidadão, ele é passível, no meu entendimento, de um questionamento legal. Esse mandato é inválido, porque houve um estelionato eleitoral. E várias outras questões. Doutor Ofi, a OAB já apresentou ao Congresso uma proposta de reforma política e pretende fazer uma nova proposta daqui para o fim do ano, não é isso? Que pontos vocês pretendem tocar? Por exemplo, o deputado Otávio Leite falou aí do financiamento de campanha. Seria um dos temas que a OAB pretende sugerir aqui ao Congresso? Justamente aproveitando o gancho da sua pergunta, eu quero estabelecer um contraponto aqui com os deputados Flávio Dino e Otávio Leite, do ponto de vista da sociedade. O deputado Flávio Dino relatou alguns passos que foram dados. Mas o que a sociedade sente é que, na verdade, esta é a visão de quem está dentro. É daqueles que encontram sempre dificuldades para mudar o status quo de hoje. A sociedade, efetivamente, já tem experimentado algumas situações nas quais ela gostaria de ver um avanço um pouco maior por parte da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, etc. No sentido de que há necessidade de se avançar um pouco mais. A proposta que a Ordem apresentou há 3 anos, está aqui tramitando no Congresso Nacional, é uma proposta que objetiva discutir alguns pontos que nós estamos agora, de novo, trazendo, por ocasião da comemoração dos 80 anos da OAB, a discussão da sociedade brasileira, a fim de estabelecer uma agenda institucional permanente e que a sociedade faça uma legítima pressão sobre o Congresso, a fim de discutir questões como o sistema distrital, a lista fechada, o recall, a reeleição, a obrigatoriedade de voto facultativo, o voto facultativo obrigatório, enfim, questões que seriam muito maior o avanço que se nós tivéssemos o seu enfrentamento. É uma situação que, efetivamente, quem está hoje, de certa forma, se beneficiando do sistema eleitoral vigente, não quer que modifique as regras. Ou permite a modificação a partir de pressões legítimas da sociedade. O que nós temos que fazer, enquanto sociedade civil organizada, é estabelecer essa tensão entre o Congresso, essa tensão entre a sociedade, a fim de que nós possamos avançar. O Ficha Limpa, na verdade, não se trata de uma reforma do sistema eleitoral, do sistema partidário. Foi o estabelecimento de requisitos a partir de um projeto de lei de iniciativa popular, que já tinham projetos parecidos aqui dentro do Congresso Nacional, que estavam esquecidos. Não fora essa pressão por parte da sociedade civil, esses projetos não teriam andado, esse projeto não teria sido aprovado. O deputado Flávio Dino foi importantíssimo na aprovação do Ficha Limpa. Tivemos com ele na CCJ, foi muito, muito importante a sua participação. Mas a gente sabe que isso é uma dialética, que isso é um jogo de poder. O que nós temos que fazer enquanto sociedade é pressionar legitimamente o Congresso Nacional a fim de que enfrente
pontos que são muito mais importantes do que os até agora que já foram enfrentados. Bom, o senhor falou de iniciativa popular, eu tenho aqui, já começaram a chegar perguntas, e uma delas quem enviou foi Edmilson José dos Santos. Ele se identifica como técnico em agropecuária e ele mandou essa pergunta da cidade de Açu, no Rio Grande do Norte. Na verdade, ele faz uma lista com 19 sugestões para uma proposta de reforma política. Entre elas, ele fala o seguinte: diminuir o número de partidos, ficar apenas com 7 partidos, e acabar com o coeficiente eleitoral. O coeficiente é uma das questões que está sendo bastante debatida, inclusive, pelas pessoas, em razão até do resultado das últimas eleições. Tem uma matéria do site Congresso em Foco, que, baseado no estudo do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, que diz que apenas 35 deputados foram eleitos com seus próprios votos. Os demais foram eleitos contando o voto à legenda e o que chama coeficiente eleitoral. Professor Eurico, o senhor acha que esse é um dos pontos que deveria ser tratado? Quando a gente fala de coeficiente eleitoral, já vem em mente o chamado distrito, voto distrital. O que o senhor acha a respeito desse assunto? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o que me preocupa mais hoje é a questão institucional. Ou seja, como a sociedade está vendo o Congresso, como a sociedade está vendo o Estado brasileiro. E vê mal, muito mal. Isso é muito ruim. Por quê? Porque quando as pessoas passam a descrer das suas instituições, só tem uma alternativa e nós sabemos qual é. É o apelo a uma alternativa autoritária. Infelizmente, eu vejo nas ruas, nas pesquisas que eu tenho acesso, essa descrença crescendo. Então, é preciso que se tenha consciência, não só os partidos políticos, mas dentro do que nós podemos fazer. Eu estou aqui ao lado do presidente da OAB, está procurando fazer isso, porque deve constatar essa mesma carência, Não há dúvida. essa mesma necessidade. Eu acho que o centro é isso. Então, as reformas políticas, na verdade, elas têm 2 componentes, o componente eleitoral e o componente partidário. Então, no componente partidário, o que realça? É que nós temos um pluripartidarismo, onde todos sabem, mesmo os menos informados sabem, que alguns partidos não existem pro forma. Eles não existem na realidade. E, na verdade, eles existem para quê? Eles existem para servir como moeda de troca para alguns mal brasileiros que utilizam esses partidos nanicos para obter vantagens materiais ou outras. A cláusula de barreira que reduziria o número de partidos foi derrubada pelo eu acho que a Supremo, questão né, de nós, o Congresso brasileiro, a sociedade brasileira, não é só o Congresso, é um problema nosso, né, das universidades, da chamada opinião pública, os sindicatos, os movimentos, as associações, as entidades profissionais, discutir essa questão. Né? A questão partidária é complexa. Às vezes você tem um bipartidarismo que, na verdade, disfarça um multipartidarismo. Por quê? Porque dentro de cada partido tem várias facções. É muito comum. Então é como você é capaz... Como era na ditadura, inclusive. Como era na ditadura. Então você ter... O que nós sabemos hoje? O que nós sabemos hoje é que nós temos alguns partidos, né, que são mais fortes, que têm tido maior representatividade. Temos outros partidos que não têm essa representatividade. Por exemplo, os partidos comunistas têm pouco, mas, no entanto, têm seriedade. E outros partidos que são pequenos, que não têm representatividade nem seriedade. Como é que se resolve isso? Partindo de um princípio que é preceito constitucional, a liberdade... Pois é verdade. Mas não pode ter partido pequeno e inexpressivo. Como é que se resolve isso? Veja bem. Só o povo para resolver. Não tem lei que resolva isso. Essa é a questão, não é lei que resolve isso. Tem que partir do princípio que todos somos livres para, enfim, nos organizarmos, e um partido em instituições, em agremiações e por aí vai. E um partido que não seria senão a reunião de homens e mulheres que estão convergindo numa corrente de pensamento. A realidade não mostra muito isso, como o senhor bem salientou. O que se trata é de fortalecer essa ideia de que é preciso ter proposta, é preciso ter visão de mundo ali esclarecida. Então, quanto mais nós tivermos a liberdade imperando, melhor. E a própria sociedade é que tem que ir peneirando esse processo aí, né? Eu acho que...